Na primeira leitura da missa de hoje, o Senhor responde a Jó do meio da tempestade. É Deus que fala ao homem no extremo do seu sofrimento. No Salmo nós vemos que no meio do furacão, no meio da tempestade, na aflição, nós podemos gritar ao Senhor e Ele nos liberta das nossas angústias. São Paulo escreve aos Coríntios que se nós estamos em Cristo, tudo é novo, nós nos tornamos criaturas novas, porque o mundo velho passou. E no Evangelho, os discípulos de Jesus, a pedido dele, tomam a barca à tardinha para passar à outra margem e levam Jesus com eles. No meio de uma forte tempestade, a barca já estava para afundar. Enquanto isso, nosso Senhor dormia tranquilamente. E os discípulos o acordaram, dizendo: Mestre, estamos perecendo e tu dormes, não te importas? Jesus se levantou, diz o Evangelho, e ordenou ao vento e ao mar que se acalmassem. E houve uma grande calmaria. Então ele perguntou aos seus discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Diante dessas palavras tão fortes da liturgia de hoje, nós podemos refletir. Se nós deixamos, como Jó, que Deus nos fale do meio da tempestade, ou se nós pensamos que só quando sairmos da tempestade nós podemos ouvir a sua voz. Será que em alguns momentos extremamente desafiantes o Senhor não nos está falando exatamente através daquela situação? Podemos também refletir como nós reagimos nas provas. Quando nós tínhamos provas no colégio, na universidade, nós sabíamos que precisávamos estudar mais. E por que nas provas da vida nós cedemos à tentação de abandonar a oração ou de rezar menos? No Evangelho, os discípulos têm Jesus consigo dentro da barca e sabem que estão indo na direção indicada por Ele. E aí nós já começamos a entender o segredo, porque nas provações a primeira pergunta que a gente precisa fazer é as primeiras perguntas, né? Eu estou indo pelo caminho certo? Foi Jesus que me indicou essa estrada? O Senhor está comigo? Ou melhor, eu estou com Ele? Há desafios que nós vivemos por não estarmos indo na direção certa, ou por não cultivarmos a amizade com Deus. Mas mesmo quando estamos com Ele, podem surgir tribulações e nós podemos atravessar tempestades. Aí, nesses momentos, nós precisamos lembrar que nosso Senhor nem sempre nos livrará das provas, mas nelas Ele manifestará que está conosco, que nunca nos abandona e que nos salva. Como Ele fez com Pedro, Ele quer nos ensinar a andar sobre as águas. Ou, se a gente pensar com recursos que nós temos hoje, que não existiam na época de Nosso Senhor, por exemplo, recursos para mergulhar nas águas profundas, né, com oxigênio, nós podemos também pedir que Ele nos dê o ar do Seu Espírito, para que mergulhemos tão profundo nele que as ondas não tenham nenhum efeito sobre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.